Bom dia a todos. Hoje, 29 de outubro de 2014, continuando nosso estudo do livro Devassando o Invisível, Ivone do Amaral Pereira. Estamos agora no capítulo, sempre no capítulo 1, e nós estávamos ainda sobre as posições. Tchau, Sereia, um beijo, tá com saudade de você também, viu, Sereia? Tá acabando de falar aqui das saudades. Bom dia, Ligeirinho, beijo. Nós estamos tratando sobre o Ernesto Bolzano, as colocações do Ernesto Bolzano no livro A Crise da Morte. Livrinho muito bom, tenho até ele aqui. A página do Devassando o Invisível é a página 16. Final da página 16, começando a 17. Detalhe 12. Certo? Então tá bom, vamos começar a leitura, depois a gente começa nosso bate-papo. Então, o Ernesto Bolzano estava tratando sobre uma psicografia que ele tinha nesse livro, muito antes, são psicografias anteriores do próprio Nosso Lar, certo? Como informações. O que é que ele fazia? Ele conseguia essas psicografias em países diferentes, em línguas diferentes, e desenvolvia o tema em cima dessas psicografias, né? Então, o estudo dele em cima dessas próprias comunicações. Então, ele está tratando sobre detalhes dessas comunicações que está no livro A Crise da Morte. No detalhe número 12, estamos aqui. Terem aprendido que os espíritos dos mortos gravitam fatalmente e automaticamente para a esfera espiritual que lhes convém por virtude da lei de afinidade. Dona Ivone que botou o destaque é nosso, porque ela colocou em negrito. Então, o espírito pela lei de afinidade. Nós sabemos que nós vibramos em comum. Foi assim que nós concluímos o trabalho da semana passada, eu imagino. Nós estamos aqui agora por uma lei de afinidade. Nós temos um objetivo comum nesse momento, que é estudar a doutrina espírita, o livro Devassando o Invisível. Quem tem interesse está aqui conosco. Então, nós temos afinidade porque nós temos um objetivo em comum. No mundo espiritual, isso é muito mais dilatado, né? Porque temos esse objetivo em comum, mas temos tantos outros objetivos que nós nos cobrimos muito em máscaras. Nós temos tendências de futebol, nós temos nosso querer bem para algum time de futebol, pela política, pela novela, por sentimentos, por hobbies, não é? Nós ainda fazemos grupinhos de interesse comum além desse. Certo? Então, nós vibramos por interesse comum de afinidade. No mundo espiritual, a ligação é moral. É exclusivamente moral. Então, mais afinidade tem a nível de moralidade, a nível de evolução, não é? Nós formamos grupos. E é nisso aqui que é todo o desenvolvimento desse capítulo, que é a lógica, o porquê das formações, dos agrupamentos sociais, das cidades espirituais, das colônias espirituais, das esferas astrais, assim como quem quiser chamar. Então, pela lei de afinidade, lá adiante, e ponderamos nós. Se os espíritos dos mortos fatalmente e automaticamente gravitam para a esfera espiritual que lhes convém, é que tais esferas existiam mesmo antes de eles para lá gravitarem, criadas certamente por outros espíritos com os quais passarão a colaborar na medida das próprias forças. Com efeito, no detalhe secundário número 4 do mesmo caso, o Bolzano analisa. Acham-se de acordo, entre parênteses, as almas dos mortos, em afirmar que, embora os espíritos tenham a faculdade de criar mais ou menos bem, pela força do pensamento, o que lhes seja necessário, todavia, quando se trata de obras complexas e importantes, a tarefa é confiada a grupos de espíritos que nisso se especializaram. É uma certa especialização em construção, porque vão ter uma habilidade maior de lidar com os fluidos, não é? Com a matéria adequada para esse tipo de construção. No Nosso Lar, nós temos informação, por exemplo, que Lísias esclarece ali com André Luiz, que espíritos superiores vibram, não é? Para manter a cidade.
Se nós observarmos o início do livro, quando o próprio Lísias está esclarecendo o André Luiz, ele vai contando como começou a cidade. Quem leu o nosso lá e quem estudou conosco aqui vai ter a sua memória, que eram colonizadores portugueses, porque essa cidade se encontrava num plano astral perto da Terra, em cima da cidade do Rio de Janeiro, por sinal, é assim que é a descrição, e numa época de colonização. Então eram portugueses distintos que construíram aquela cidade, que deram um começo de construção daquela cidade. E ora, a construção da cidade não foi de um momento para outro. Interessante isso, né? Eles tiveram que fazer tipo uma limpeza no astral energética para poder começar a moldar a cidade, que começa, se vocês lembram disso, da governadoria, conta o Lísias, né, o André Luiz. E daí se desenvolve toda a cidade. E se vocês buscarem na memória, vocês vão lembrar que o André Luiz falava o seguinte, o Lísias explicava para o André Luiz que eles chegaram num ambiente que tinha qualquer criação mental das primeiras necessidades dos civícolas do país. Então, vocês imaginem assim, que se eles construíam seu ambiente espiritual, era adequado ao pensamento deles da questão evolutiva, do pessoal que morava ali. E eles foram construindo, familiarizando-se, não é? E foi desenvolvendo aquilo ali. E se especializaram. Quando o André Luiz desencarnou, dessa última vez, não é? Que não quer dizer que era a primeira vez que ele estava indo no nosso lar. Que ele desencarnou aquela vez, ele estava indo para o nosso lar, encontrou o nosso lar já todo estruturado. Ele não precisou dele para fazer o nosso lar, não é? Não precisou da mente do André Luiz. O André Luiz já desencarnou e encontrou o nosso lar pronto, vamos dizer assim, para recebê-lo. Então não foi obra do André Luiz espírito, né? A não ser que tenha sido ele, mas provavelmente não foi. Então ele já encontrou o trabalho organizado e assim é a nossa situação, encontrando o trabalho já feito, né? Das pessoas ali. Então, olha, o Ernesto Bozano nesse livro, A Crise da Morte, eu vou dizer a data, datado para vocês especificamente, porque é interessante esse tipo de... Esse livro saiu pela Federação Espírita Brasileira em 1926. O Copenhague da FEB. Essas mensagens são anteriores ao nosso lar, correto? O Ernesto Bozano já trabalhava com esse tipo de situação, ele já tentava compreender isso aí. Então ele diz, acham-se de acordo as almas dos mortos em afirmar que, embora os espíritos tenham a faculdade de criar mais ou menos o bem, eles não criam as suas coisas pessoais. Nós não estudamos o laboratório do mundo invisível. Se a Maria gosta do batom marrom dela e ela quiser se apresentar com a boquinha bem bonitinha marrom do seu batom, ela vai poder fazer isso porque é uma coisa do seu uso pessoal. Então, no laboratório do mundo invisível, nós tratamos sobre esse assunto nos estudos anteriores. Pela força do pensamento que ele seja necessário, todavia, quando se trata de obras complexas e importantes, a tarefa é confiada a grupos de espíritos que nisso se especializaram. Se especializaram, deixa claro pra gente que foi um aperfeiçoamento, faz parte da evolução, como qualquer um espírito, né? Se especializaram naquilo, como tem aquele que é especializado na medicina. Faz parte do crescimento do espírito ter uma especialização. Vai um dia saber tudo de tudo? Claro que vai. Interessante, o meu filho perguntou para mim assim, mãe, se Jesus é perfeito? Eu falei, claro, meu filho, Jesus é perfeito. Mas perfeito de tudo? Sim, perfeito de tudo. Então quer dizer que ele sabe tudo? Sim, meu filho, Jesus sabe tudo. Então ele sabe jogar bola? Aí eu parei assim e falei, deve saber jogar bola. Então, se ele jogasse bola no meu time, eu ia ganhar sempre, porque ele ia saber jogar bola bem, não é? Aí eu parei assim e falei,
Sim, aí ficou complexa a coisa, né? Eu tive que explicar que Jesus, sendo perfeito, não se colocaria em um grupo de futebol favorecendo a uns e a outros não, né? Não dava para ter essa preferência, né, de se colocar a fazer. Ele já tinha superado isso aí, mas se Jesus pegasse uma bola no pé, com certeza ele faria muitos gols. Aí ele ficou emocionado, né? Porque a referência dele de futebol, uma paixão, ele ficou, meu Deus, Jesus jogando bola não ia ter para ninguém, né? Com certeza, porque você imagine uma pessoa com 100% do seu cérebro desenvolvido. 100% motoriamente, diz pra ele, né? Motoriamente desenvolvido, então tá de brincadeira, né? A bola no pé seria assim, se juntasse todos os jogadores de bola não ia dar ele. Em relação a complexidade que é ter todo o sistema motório desenvolvido. Nossa senhora, né, Sereia? Já pensou? Bom dia, João, bem-vindo. E aqui continua Dona Ivone. Dentre as comunicações analisadas por Bolzano, ressaltaremos as concedidas pelo espírito do inesquecível artista cinematográfico Rodolfo Valentino, falecido em agosto de 1926. A sua esposa, Natasha Ramboa, nas sessões realizadas em Nice, na França, e consideradas cientificamente muito importantes, nas quais são citados pormenores deste mundo espiritual, e que muito edificaram os estudiosos. Não nos furtaremos ao prazer de oferecer ao leitor um substancioso trecho das mesmas comunicações. Assim se expressa o espírito do célebre astro através da psicografia do médium norte-americano George Benjamin Wenner, dirigindo-se à sua esposa através desse médium americano que estava em Nice, na França. Nice é uma cidade de mar, tá? Cidade de costa da França, perto de Monte Carlo, certo? Aquele lugar ali. Provavelmente onde as pessoas mais importantes tinham casas de praia na Europa, né? Onde passavam suas férias. Quando as pessoas não iam para a Itália, né? Tirar suas férias nessa época. Então, 1926. 1926 foi quando saiu o livro. Então, provavelmente, Ernesto Bolzano editou o livro e a Federação Espírita logo pegou a edição do livro, né? Continuando aqui, que é a comunicação de Rodolfo Valentino. Aqui, tudo que existe parece constituído em virtude das diferentes modalidades pelas quais se manifesta a força do pensamento. Afirmam-me que a substância sobre que se exerce a força do pensamento é, na realidade, mais sólida e mais durável do que as pedras e os metais do meio terrestre. Então ele disse, olha como o Rodolfo Valentino ficou impressionado, porque ele dizem que é mantido pela força do pensamento. Mas afirmam-me que a substância, olha só, sobre que se exerce essa força do pensamento é mais sólida e mais durável do que as pedras e os metais terrestres. Olha que coisa interessante. Ele percebe como é que pode, né? Através do próprio pensamento, existirem construções sólidas. Realmente deve ser muito interessante isso, porque a gente imagina uma construção feita de quê? Você vai usar a sua mãozinha para poder fazer a massa do cimento, né? Assim? Para botar tijolo por tijolo. É um trabalho danado, né? Então você imagina por um espírito. Com o próprio pensamento, ele deve ter ficado encabulado, né? Com o pensamento, chegar lá e formar isso, disseram para ele, porque qual é a especialidade dele? Cinema. Aí ele chega lá para entender de engenharia, é um pouco complicado, né? Isso deve ter uma engenharia toda diferente do que a gente entende desse assunto. Então, para ele, né, deve ter sido muito fácil compreender isso, mas uma boa aceitação ele teve, porque ele estava vivendo aquilo ali.
E através de um médium ele traz uma comunicação assim tão clara, não é? Flavinha, um beijo, bem-vinda. Muitas dificuldades encontrais, naturalmente, para conceber semelhante coisa, que parece que não se concilia com a ideia que se pode formar das modalidades em que deverá manifestar-se a força do pensamento. Eu, por minha parte, imaginava tratar-se de criações formadas de uma matéria vaporosa. Elas, porém, são ao contrário, mais sólidas e revestidas de cores mais vivas do que, aqui está em negrito, que foi a Dona Ivone, do que são os objetos sólidos e coloridos do meio terrestre. As habitações são construídas por espíritos que se especializaram em modelar, pela força do pensamento, essa matéria espiritual. Eles as constroem sempre tais como os desejam os espíritos, pois que tomam as substâncias deste último os gabaritos mentais de seus desejos. Olha que coisa curiosa. Quando nós queremos construir uma casa, nós fazemos um projeto, junto com um arquiteto. Do arquiteto, é mais ou menos assim, não sou especialista nisso, mas mais ou menos deve ser assim. Você faz com um arquiteto, o arquiteto leva o projeto para o engenheiro, não é assim? E o engenheiro vai ver como levantar aquele projeto. E olha, ele diz assim, olha, eu pensei realmente que sendo pela força do pensamento, fosse vaporoso. O que é vaporoso? O vapor a gente segura na mão. Vocês conseguem pegar o vapor na mão e botar no bolso? Não. Não é palpável. Não é? Não é palpável, não tem como. Não é uma coisa que você entra assim, tá ali dentro, como se fosse um holograma. É forte, é resistente. Ele entrou, pegou, provavelmente ele apalpou e segurou, viu que era parede, viu que cadeira é cadeira e que mesa é mesa. Né? Tô pegando. Quer dizer, não vamos entrar no detalhe de que na verdade não estamos pegando nada, mas como a física nos ensina, senão a gente sai do argumento. Mas nós temos a sensação que estamos pegando. E ele teve essa sensação. Continuando. Um livro ainda mais antigo do que as obras de Bolzano. A Vida Além do Véu. Esse é interessantíssimo. Por sinal, eu sou doida nesse livro. Para encontrar esse livro em sebo. A Vida Além do Véu. Obtido também mediunicamente pelo pastor protestante Reverendo G. Vale Owen, tornou-se célebre no assunto, pois que o espírito da genitora do próprio médium narra ao filho em comunicações periódicas as mesmas construções fluídicas do mundo espiritual, isto é, jardins, estradas pitorescas, habitações, cidades, etc. Semelhante médium é certamente insuspeito, visto que, como protestante, seriam bem outras as ideias que alimentaria quanto à vida espiritual. Tais comunicações, em sua maioria, datam no ano de 1913. Convém deliciarmos ainda as nossas almas com alguns pequenos trechos de tão interessante livro. O livro é A Vida Além do Véu, obtido também mediunicamente pelo pastor protestante. Ele era protestante. E ele trazer esse tipo de conceito no meio protestante, ele é livre de suspeita, não é? Porque sendo ele médium e médium pastor protestante, não é complicado? Imaginem agora, imaginem aí, ô Dona Edna, obrigada. Mas não precisa ficar se preocupado não, viu? Por favor, a pessoa não tem que estar aí correndo atrás de livro por minha causa. Por favor. Então, vocês imaginam que um protestante, pastor... Quem é um pastor aqui? Um Edir Macedo. Vocês gostaram da comparação? Vamos pegar nosso irmão Edir Macedo. Vamos pegar Edir Macedo agora
e vão botar Edir Macedo para psicografar todo esse conteúdo. Edir Macedo tá cheio de preconceito, não é? Porque ele tem conceitos pré-estabelecidos por causa do seu jeito de pensar, Dudu. O seu jeito de pensar, as suas ideias, não é assim? Bota ele para psicografar situações que vão negar os seus preconceitos. Ele seria livre de suspeita, né? Já pensou Edir Macedo dizendo isso pra gente? Logicamente, que esse pastor protestante aqui, ele deveria ter outra índole, não é? Lógico. Uma ascendência moral, para ele ter uma determinada abertura, porque isso é interessante, gente, observar. Eu vou botar uma coisa aqui no meu livro. Isso é muito interessante a gente observar, porque às vezes a gente fala assim, poxa, mas quem é que já pensou isso como eu? Eu vou colocar... Você vê as pessoas ou materialistas, ou com outras convicções religiosas, ou negando assim fortemente o mundo espiritual. Não é verdade. Vocês não pensam assim, não? Puxa, que coisa interessante. Como é que faz a pessoa que desencarnou tanto quanto eu, morou no mundo espiritual tanto quanto eu, não tem um mínimo de intuição, né? De ver que esse fato é real? Ou uma desconfiança? O que é que vocês acham disso? Sou toda ouvidos. Eu não digo nem ouvidos porque eu estou no microfone, mas sou toda olhos. Sou todas olhos para vocês. Não é? Não é curioso, Lidiane? Você tá vendo lá a pessoa cheia de convicção, seja religioso, seja negação de tudo do mundo espiritual. Ah, isso não é verdade. Como é que você acredita nisso? Aí você pergunta, puxa vida, a pessoa desencarnou tanto quanto eu, morou no mundo espiritual tanto quanto eu. Por que isso, gente? É tão fácil. Por quê, né? O Dudu diz pra gente ali que o bendito véu do esquecimento e o culpado. O que mais? O que é que vocês acham? Isso é curioso, né? O corpo humano, o corpo nosso, é um grande limitador. Isso é incrível, né? O nosso corpo é um limitador danado. Ele limita. Porque a nossa matéria do corpo, ela não é elástica. Então, ela não é matéria, ela não é ligada ao nosso... As sensações, é ligada às paixões. Isso nos limita. Até os espíritos chamarem de cárcere. Olha, imagina, chama o nosso corpo de cárcere. Diz isso para Kardec. Que nosso corpo é o cárcere. Nosso. Cria uma limitação. Mas aí, nós vamos observar que se a pessoa der um passo em moralidade, ela vai ter um comportamento moral, mesmo sem acreditar em nada disso. Isso não é interessante? Vou contar um caso para vocês. Fofoca de novo. Quem vai querer ouvir? Causos. Quem vai querer ouvir? Quem vai querer ouvir? Eu só conto se vocês disserem que querem ouvir, porque senão eu não vou contar, sigo adiante. Dudu diz pra gente, a gente sabe das tendências que trazemos, mas não percebemos isso. Alguns de nossos atos, às vezes, até chamam a nossa atenção. A gente fica uma observação, né, Dudu? É o olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muitas vezes a gente tá ali dando mole mesmo com a coisa, tá tão óbvia, a pessoa não tá vendo, isso é incrível. Tem gente que tem mediunidade exacerbante e a pessoa não vê. Vocês vão querer saber ou não vão querer saber? Ah, tá todo mundo querendo saber? Ah, senão eu não conto. Eu sigo adiante. Ah, então tá bom. Então eu vou contar. É o seguinte. Vocês lembram que a dona Ivone queria bem a um rapaz que chamava Roberto de Canalejas? Por sinal, personagem de outros livros. Foi marido dela. Vocês lembram dessa? Deixa eu ver quem lembra. Foi médico, foi marido dela. Ela traiu ele, saiu. Vocês sabem dessa? Deixou ele com a filha, fugiu com outro. Quando ela voltou, ele já estava morto e a menina morta. Aí ela enlouquece e se suicida. Porque ela se arrependeu, voltou para ele, né? E não encontrou mais a família. Foi aí toda a pena dela
nessa encarnação agora atual como Dona Ivone, porque ela tinha sempre aquele pesar da família que ela não deu valor. Olha que coisa, não é? Então, o Roberto de Canalejas era médico e ele trabalhou no mundo espiritual intensamente como médico. O livro Memórias do Suicida fala dele. Você sabe o Hospital de Maria? Do Memórias do Suicida, onde os suicidas iam, né, se tratarem. Vocês lembram disso, desse livro? Ou ao menos no audiobook? Ouve ele então, porque ele é muito bom, viu, Dudu? E o Roberto de Canalejas trabalha lá, junto com outros médicos, ou seja, ele era muito ativo no mundo espiritual. Ele receitava pela Dona Ivone, na fase dos 20 anos da Dona Ivone, se eu não me engano, entre 20 e 30 ou 20 e 25, homeopatia. Dona Ivone foi médium receitista. Ou seja, o Roberto Canalejas era extremamente ativo no mundo espiritual, trabalhava com a mediunidade, ou seja, né, de comum acordo com a Dona Ivone e tudo mais. Não é assim? O que é que deduz para você, que é uma pessoa que tem a vida espiritual altamente dentro de si, bombando, né? Pois pasmem, ele reencarna, se eu não me engano, na Polônia. Não me engano, gente. Eu sei que os dois conseguem se achar. Ela é muito mais velha que ele. E cria um amor entre eles. Só que eles se amam só por cartas, porque a espiritualidade não permitiu, isso é fofoca mesmo, viu? A espiritualidade não permitiu que ele reencarnasse no Brasil para que eles não se encontrassem. Aí ele reencarna longe. Só que os dois se acham do mesmo jeito e começam a trocar cartas em Esperanto. Se vocês souberem que ele foi pro Brasil para encontrar ela. Ela era bem mais velha que ele, quando ele era espírito, trabalhava com ela, certo? Calcula. E eles tinham um encontro para se encontrar, marcaram e tudo. Vocês acreditam? O Dr. Bezerra de Menezes proibiu ela de encontrar ele e Charles. Ela não foi e ele ficou com a cara para cima. Quem foi um amigo dela no lugar dela e ela nunca encontrou ele. E ela o amava. Vocês acreditam nisso? Tadinha, né? Uma amiga minha disse assim pra mim, meu Deus, quanta obediência. Você vê, né? A disciplina dela obedeceu. Até aí tudo bem, até aí a fofoca tá ótima, né? Até tá tudo beleza aí pra vocês, né, gente? O que acontece? Até aí tá tudo bem, né? Vocês estão gostando da história. Vocês estão entendendo de quem ele era, que ele amava? Ah, tem mais. Nas outras encarnações, vou falar mais alto. Nas outras encarnações, ele também trabalhava com o Charles, trabalhavam com filantropia. Tudo isso era um espírito dedicado ao bem, não é? Pois eu vou contar uma para vocês agora. Tá todo mundo sentado? Porque não é fácil ouvir uma declaração dessa. Tá? Todo mundo preparado? Ele não reencarnou lá pro lado da Polônia, para aqueles lá de lá? Reencarnou, né? Falava Esperanto. Pois ele era materialista. Sabia que vocês iam fazer essa cara. Eu também fiz. Eu fiquei chocada. Sim, senhora. Materialista. Ele desencarnou jovem também, antes dela. E ela diz que já sabia que ele se encontrava bem no mundo espiritual. Já se encontrava bem no mundo espiritual e tudo. Pra descontrair, né, Flavinha? Senão ficar muito sério. Vocês entendem, gente, a psicologia humana, o que é? Eu fiquei com aquele livro parado assim, fiquei olhando, com a mão na cabeça assim, ó. Meu Deus do céu. A gente pode criar mil ideias agora, não pode? Como é que pode? Gente, como é que pode? Me digam uma coisa dessa, me expliquem. É a matéria humana. O corpo limita muito. E quando o corpo limita a gente nós tiramos de nós
aquele pesazinho que a gente tem, aquela vírgula que está faltando. E aí nós vamos imaginar, reparem, a cultura onde a pessoa nasceu, a sociedade, a vida de infância e educação que a pessoa teve, a religiosidade que faltou ou que teve em excesso, porque a gente não sabe esses detalhes sociais, sociopsicológicos, né? A gente não sabe. Não é importante isso? Aí eu digo assim para vocês, o lado moral dele ficou perdido? Não. Se ele tinha um lado dele desenvolvido, o lado moral dele não ficou perdido. Olha, que coisa engraçada isso. Seu corpo que faz essa coisa com a gente, que nos limita. Aí você, mas a carne fraca, a carne não é fraca. O espírito que, vinculado ao corpo físico, tem uma outra visão das coisas. É por isso que quando nós desencarnamos, gente, nós nos liberamos de um fardo e nossa consciência se amplia muito. Você sabe quem é que fala disso? Você quer ver uma coisa interessante? Sobre conceitos filosóficos, ideias que muitas vezes alguns autores dizem tudo. Aí você fala, puxa vida, a pessoa tinha um quê de especial nela e aí, por que será que ela deu aquela falha? É porque o corpo, as ligações com o corpo, as influências do meio, as influências espirituais limitavam a pessoa, a cultura da época. Não é interessante isso? Quem fala isso claramente está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando falando sobre a revelação espírita, deixa eu ver aqui onde é que eu tô. O ponto de vista tal e tal. Quando Kardec fala de Santo Agostinho, Kardec fala de Santo Agostinho por causa do pensamento de Santo Agostinho. Aqui no final, porque olhe, do capítulo 1, não vim destruir a lei, no item 11, anotem para vocês darem uma olhada, vocês que gostam de pesquisar. No item 11 do capítulo 1, então tem uma comunicação de Erasto falando de Santo Agostinho. E embaixo tem uma nota de Kardec que fala, será que Santo Agostinho vem demolir o que edificou? Porque Santo Agostinho não virou um propagador do espiritismo, mas Santo Agostinho, não foi ele que criou o cristianismo, e Santo Agostinho tinha umas coisas meio esquisitas, se você for ler as ideias cristãs de Santo Agostinho. Aí Erasto vem contar que ele agora era um grande propagador do espiritismo, e aí Kardec diz, será que ele veio demolir o que edificou? Certamente que não. Mas como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Olha a distinção. Sereia, mulher, ou seja, dentro de um corpo feminino, sujeita aos hormônios femininos, sujeita à sociedade, sujeita à influência do meio, é uma pessoa. Sereia, sem nada dessa limitação, sem essas correntes, é outra. Mais expansiva, com outro pensamento. Às vezes ou amplificado ou contrário. Sua alma desprendida entrevê novas claridades. Compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Na terra, julgava as coisas de acordo com o conhecimento que possuía, mas quando uma nova luz brilhou para ele, pôde apreciá-las muito judiciosamente. Por isso, teve que abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos, súncubos, etc, etc. Não é interessante? E aí tem N situações dentro da doutrina espírita falando isso. Quando se fala de emancipação da alma, por exemplo, aí o espírito sai do corpo, do seu cárcere do corpo, vai fazer aquilo que lhe interessa. Algumas pessoas disseram assim, sim, mas se eu ficar fazendo uma prece, um pedido antes de dormir, eu vou encontrar quem eu quiser depois?
Nem sempre. Porque aquilo que é motivo da nossa preocupação agora, né, Dudu? Às vezes não é depois de dormir. Quando você sai do corpo, por mim, eu quero saber disso aqui, não é nada. Vou fazer aquilo que interessa ao espírito. Vou fazer aquilo que interessa ao espírito. Por isso que na emancipação da alma, Neguinho vai à procura de ambientes e situações para satisfazer e saciar os seus desejos. Tem lógica nas comunicações que nós recebemos nos livros? Tem. Olhos de ver. Olhos de ver, né? Deixa eu ver onde foi que eu marquei meu livrinho aqui, que eu abri esse parêntese para vocês refletirem nesse fato. Eu sei que a partir de hoje a vida de vocês não vão ser a mesma depois dessa revelação, porque isso é uma revelação. É ou não é, Andréa? Você sabe do Roberto de Canalejas, deixa você viver igual a partir de hoje? Não deixa. Você vai ficar assim, caramba. E tem mais, vou dar uma injeção na jugular de todo mundo. De otimismo. Vocês estão com a faca e o queijo de saberem hoje o que vocês sabem. De ter na mão a possibilidade de crescimento que vocês têm hoje. Vocês são milionários. E mesmo que a conta esteja no vermelho e aquela conta de luz pendurada para a gente pagar, mas a riqueza está muito mais além do que é a matéria. Nós nos preocupamos pela coisinha assim tão minúscula e tem muito assim uma dimensão de complexidade fora da vida material que só estudando, só lendo para a gente entender. Então, sintam-se felizes e ricos. Foi à toa que o Espírito de verdade nos chama de obreiros da última hora? É à toa? Não é à toa. Por quê? Ser espírita e comunicar-se com espíritos está ótimo. Isso faz parte, tem que ser assim. Mas isso muito mais além do que isso. Nós precisamos muito mais do que isso. Porque tem gente que sentou em mesa mediúnica, que eu conheço, trabalhou em mesa mediúnica, médium de mesa mediúnica, e depois virou evangélica e acha que tudo aquilo que ela vivenciou era coisa do demônio. Adiantou? Não. Porque a pessoa não interiorizou. Não é interessante? Isso é a título de informação. Isso é pra gente. Tudo isso aqui, a gente demoraria horas para falar desses assuntos, porque é muito complexo isso. Mas serve para botar uma pulga atrás da orelha de vocês. Porque eu fiquei com a minha pulga, mas dado que, sendo eu espírito ainda inferior, não ia ficar com minha pulga sozinha, eu tinha que dividir minha pulga com 22 pessoas. Porque a partir do momento que vocês sabem disso, não tem mais desculpa. Eu disse eu não sabia. Sweet Lane disse ali pra gente, muita mesmo, pois quanto mais sabemos, mais nos será cobrado, né? A responsabilidade que a Lidiana falou pra nós. Seria isso pra gente. Vivemos nos esforçando para desapegar da matéria. E aí vem esse moço tão moralmente evoluído e reencarna materialista. Isso dá um nó na cabeça. Pois é, as influências do meio, esse tipo de anátema, de corrente social que talvez ele tenha enfrentado, não é aquela que vocês têm agora. Então significa que ele podia estar lá evoluidinho e tudo mais, mas e quem diz que vocês também não estão? Vocês entendem? Quem disse que vocês também não estão? Mas é que o corpo material, o corpo humano, as necessidades, as paixões, nós sentimos paixões e faz parte da evolução. Os espíritos bons aí as deixam, respondem para Kardec. Ou seja, os espíritos bons sentem paixões, gente. A gente acha, paixão é uma coisa negativa, né? Esse negócio de baiana. Nada disso, paixão é uma coisa ruim. Né? Não. A paixão estimula o crescimento do espírito, o crescimento do indivíduo.
Então, os espíritos levam com eles as suas paixões, as más aí as deixam, ou seja, levam as paixões boas. Os espíritos bons levam as paixões boas consigo, para o mundo espiritual, e deixam as inferiores na Terra. Eles também sentiram paixões inferiores, vocês entendem? Os espíritos sentiram suas paixões inferiores também, estando no corpo. E aí nós vamos ter que avaliar o que são essas paixões, né? A gente não pode ser escravizado por elas, como diz Maria. No momento que o corpo se libertou, o espírito se libertou do corpo, pernas para que te quero, deixa para trás. Aí que tá o X da questão. Aí que está. Mas as paixões em si por si são necessárias. A florzinha disse ali pra gente, é por isso que eles têm medo de virem pra cá, tem o seu receio de reencarnar, meu Deus, tudo de novo. Vou contar uma coisa interessante pra vocês. O ano passado, meu aniversário do ano passado, eu vou contar a minha idade pra vocês aqui, mas vocês não contem pras pessoas de fora, por favor. Quando eu fiz 36 anos ano passado, foi um aniversário diferente. Na verdade, eu tô pra fazer aniversário de novo, aí eu começo a entrar num retrocesso íntimo. É incrível, é um processo de uma interiorização forçada que eu passo. Melancolias e tudo mais, faz parte desse processo. O ano passado, quando tava pra fazer esses 36 anos, eu tive uma situação diferente. No dia do meu aniversário, não, eu sinto felicidade, alegria, Dudu, mas é uma interiorização. Não é muito fácil de explicar isso não, até porque eu nunca divido com ninguém esse tipo de coisa. Eu tô falando aqui porque eu aproveitei para falar do estudo. É uma reflexão assim, muito profunda, como se meu espírito entrasse para mim mesma, assim, próprio falando errado dentro de mim mesma. E aí, no dia mesmo exato, vocês sabem o que foi que eu senti? Vocês sabem o que foi que eu senti? Foi a coisa mais incrível. Em 36 anos eu não tinha sentido. Então isso vem a partir do amadurecimento do espírito no corpo. O amadurecimento no corpo é extremamente importante para a evolução do espírito. Porque certas besteiras que se fazia há 20 anos, você desenvolvendo determinada maturidade espiritual, com 30 você não faz mais, com 40 você não faz mais, assim sucessivamente, entendeu? Logicamente, para quem tem o entendimento disso aí. Então, no dia dos meus 36 anos, você sabe o que foi que eu senti? Não. Eu senti a expectativa que eu tive antes da minha reencarnação. Os mesmos sentimentos, e eu sabia que era aquilo. Eu, espírito, sentia os meus anseios, e agora vou encarnar de novo, será que vai dar certo, sabe? Será que eu vou ter queda, será que vão me socorrer, será que vão me educar? Tudo isso eu tive num dia só, e eu senti tudo. Agora, como eu tenho um espírito de pesquisa, eu fiquei autoanalisando, achando interessante aquilo ali, ao mesmo tempo, sabe? Como se eu fosse duas. Então eu senti toda a minha expectativa antes de reencarnar. Então a Flor disse ali, por isso que tem medo, pois é. Será que eu vou acertar? Será que eu vou conseguir? Todas as minhas ansiedades. Tudo de novo. Muito engraçado isso, né? Isso vai vir através do amadurecimento do seu corpo físico, porque o corpo físico é necessário amadurecimento, gente. O nosso corpo está submisso, o nosso espírito está ligado num corpo. E esse corpo está sob efeitos da evolução dele mesmo, da gente amadurecer. Então nós estamos sujeitos ao amadurecimento hormonal, por exemplo. Olha que coisa interessante. Isso não é interessante? Por isso que nós temos a percepção que a pessoa mais velha é uma pessoa sábia. Nós temos mais tendência a ter uma respeitabilidade para a pessoa de idade. É uma intuição que a gente tem através da sabedoria, porque aquilo tem um amadurecimento geral da vivência. E existe um amadurecimento hormonal. Então, muitas vezes, nós sofremos de um complexo de culpa. Eu com 20 anos, eita Lelê, fiz isso, aquilo outro, tal, e fica vinculado àquele complexo de culpa. Aos 20 anos, sendo influenciado pelo meio, pela educação, pela sociedade, pela não educação, pelo meio, hoje em dia, vamos dizer, da mídia e tudo mais, e sob a escravidão dos hormônios, nós fazemos besteiras.
que hoje você assim, caramba, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não faria tal coisa. Não é assim? Isso acontece com vocês também? Isso é o nosso corpo vai amadurecendo, nós vamos tendo percepções mais melhoradas da coisa. Aí vocês vão dizer assim pra mim, puxa, Ju, e quem tem síndrome de Peter Pan? Tem gente que se acha criança ainda. E aí não, aí a pessoa vai passar para o amadurecimento, mas aí vai tá ligado à evolução do espírito da pessoa, certo? Ligado à evolução do espírito. Eu tenho na minha concepção espírita, vendo vocês, o amadurecimento de muitos de vocês, eu percebo a tendência positiva de todos, sabe? Uma vontade de acertar de todos. Então você percebe que isso influencia mesmo. Então eu estou falando com espíritos que eu deduzo ser. Então eu sei com quem eu estou falando. Eu sei que eu estou falando com pessoas que têm o mínimo de esclarecimento para enfrentar. Ah, mas eu caio, eu erro, eu sinto raiva, eu sinto inveja, eu fico contrariado. Tá bom, mas é o seguinte, a matéria domina você? Vocês ainda se sentem dominados da matéria? Vocês preferem a matéria do que se espiritualizar? Cada um vai responder por si. Mas eu imagino que não. Então, se a matéria não domina mais vocês, então vocês já têm um ponto positivo nessa evolução. Olha que belezinha. Eu acredito, é o otimismo, eu acredito no meu potencial de luz. Por que eu tenho que mentalizar meu potencial sombra, né? Vou agora ler o que vocês estão escrevendo. Dudu, eu não interiorizo, só penso no que de riqueza e dei nesse tempo de um ano que passou. Agora, com quase 60 anos, eu parei de reflexionar. Já me sinto um cara melhor que antes, que precisa melhorar mais. Todos nós precisamos, né, Dudu? O importante é que você já se sinta bom. Se sinta uma boa pessoa. É tão bom se sentir bom. Lidiana, nas palestras do Alexandre, ele comenta que na medida que evoluímos, vamos nos ligando mais às coisas espirituais. Vamos sim. Dudu disse pra gente tentou. A Flavinha disse pra gente, outro dia veio um espírito pedindo para orarmos por ele. Queria reencarnar e que estava com medo. Falou o dia da semana que iria reencarnar. A sua ansiedade isso dá uma expectativa muito grande, viu, gente? Porque tá vinculado a um corpo não é mole, não. Você já pensou você ter toda a liberdade de ação, sendo espírito e depois se limitar à matéria? A Sereia disse pra gente, eu vi numa palestra que com o passar do tempo, o amadurecimento físico, vamos cada vez mais sentindo a necessidade de se espiritualizar, sim. Porque os hormônios se acestam, os hormônios se harmonizam. André diz pra gente, que bom que o tempo passa e amadurecemos interiormente. Graças a Deus, né? Sereia diz pra gente, exemplo disso é a diferença entre jovens e pessoas mais velhas, jamais espiritualizadas. Tirando via de regra, né, Sereia, que tem jovem que tem realmente um lado espiritual mais evidenciado. Mas aí vamos dizer assim, tem muita gente que nasce em já família espírita, de geração espírita. Tem gente que é de terceira geração de família espírita. Por mais que tenha tendência ao erro, e todos nós temos, você já está numa influência de um meio diferente. Dona Edna disse pra gente, a gente sente a necessidade de se espiritualizar. Olhe bem, vamos raciocinar o seguinte. Vou até fechar o livro, falta 2 minutos. Vamos raciocinar assim. O nosso corpo, ele é regido pelos nossos sistemas. Nós temos nosso sistema endócrino, que é nosso sistema das glândulas. As nossas glândulas, todas as glândulas que regem o nosso corpo. Temos tantas delas, né? Que excretam os hormônios. Devagarzinho a gente vai crescendo, nós vamos confirmando que nós já estamos reencarnados, ao contrário do que dizem por aí. Mas nós vamos nos ligando mais estreitamente ao corpo físico. Confirmando, vamos dizer assim, como analogia à própria reencarnação. Então, nós vamos ter faixa etárias interessantes aos 3 anos, 7 anos, 14 anos. Porque aos 2 anos é a varredura. Aos 3 anos se fala da confirmação, né, da criança ficar mais estreita, vamos dizer assim, ao corpo físico. Nós temos a primeira varredura dos neurônios, por exemplo. Então, os nossos neurônios vão dar uma varridinha assim, aquilo que não serve, ele vai se autoeliminando, nós vamos tendo mais um amadurecimento. Você percebe, por exemplo, que uma criança dos 0 aos 3 anos, ela é muito mais emancipada, ou seja, ela está mais fora do corpo do que no corpo. Até as percepções dela são maiores.
Depois dos 3 anos, as coisas vão se concretizando. Dos 3 aos 7, você vai vendo a criança que mais estreita, reparem bem, faça a lógica, a criança não está mais ligada ao corpo físico, ela vai demonstrar uma vida mais materializada no seu ser. Então, ela vai estar sob o jugo do corpo, já, e ela vai demonstrando algumas coisinhas que a gente vai corrigindo. Quando ela acorda, que os hormônios já estão acessados, que é a pineal, chega ali naquela idade, 14, outros 15, outros 16, outros 13, a média mais ou menos é essa. É assim, a pineal diz assim, ó, ei turma, acorda que ele cresceu. Aí chega para todas as gônadas e diz, plum, acorda galera. Aí os hormônios sexuais explodem. Quando os hormônios sexuais estão explodindo, aí nego fica para bater a cabeça na parede. Mas é o corpo, todos sentiram isso, gente, qualquer missionário passou, sabe contar essa história. Só que tiveram uma educação, uma influência do meio, uma força moral que regia mais forte, então ele dominou a matéria, ele superou aquela situação. E isso vai bombardeando no sangue do indivíduo até ficar grande. Aí vai ter uma regressão disso aí. É a fase da autoafirmação depois dos 20 anos, da luta pelo trabalho, da manutenção da vida, de ganhar o seu dinheiro. Depois dos 30 já está assestado, com os 40 você está confirmado, mais materialmente, né, com seu sucesso material, os 40 anos mais ou menos. E aí depois você vai tendo uma regressão, porque o que é que acontece com o corpo? Depois do ápice ali do 20, 30, o que é que acontece com as células? Elas começam a morrer. Vem o envelhecimento. Aí aquela carinha durinha que a gente tinha com 20, menino com 36, ela começa a cair, murcha, as bochechas ficam caindo. É uma coisa de louco pra mulher, então, a beleza. Eita, que a mulher puxa a bochecha pra cima, puxa pra lá, passa o creme, é uma loucura. Não é? Porque nós vamos envelhecendo. Olha a lógica, as células não vão envelhecendo, as células não vão morrendo. E o que é que acontece? Os laços que ligavam o nosso perispírito às células, elas vão estacando, não vão? Não vão desgrudando isso? Daquela célula ali. E o que é que acontece? Nós vamos ficar mais livres. Se você estiver se espiritualizando, melhor para você. Se não, aquelas células que ainda te restam, você fica grudado e querendo ficar de qualquer jeito, ser materializado. Então, por isso, nós temos a necessidade de nos espiritualizar. Nós vamos nos espiritualizando, porque a tendência nossa é a desencarnação. A velhice vem para a desencarnação e o espírito intui que ele vai preparar-se para o mundo espiritual. Nós vamos nos preparando para isso, para chegar no mundo espiritual. Olha que coisa interessante. É uma forçação de barra, praticamente. É forçando a barra. Vocês imaginem se isso não acontecesse? A gente vai murchando, né? Até o corpo físico na idade avançada, na idade da velhice, né? Vamos dizer assim. Ele começa a ter necessidade da infância, por exemplo. A comida tem que ser diferente. Lembra quando a gente era criança, que a mãe fazia aquela papinha ali? Começa a ter que ser mais leve, porque o corpo precisa reger, não é? É um fenômeno natural. Quem tem um espírito que já tem uma tendência a espiritualizar, se vai à procura e se deixa levar. Quem não tem ainda, aquilo começa a criar um medo, uma ansiedade contra a própria morte, né? Contra o falecimento celular. Aí ela vai criando N problemas por causa do apego à vida material. Olha que coisa interessante, né? Então tá, gente, vamos concluindo o nosso estudo de hoje. Eu sei que vocês estão gostando, fico feliz por isso. Vamos marcar aqui o nosso livrinho e vamos pedir a uma de vocês, voluntárias, espíritos de segunda ordem, para fazer a nossa prece de encerramento, né? Vamos vibrar agora com a espiritualidade, dar uma limpada mesmo no organismo, né?
Eu boto na comunidade Maria Nazaré. A Maria tá sempre compartilhando. Quando eu boto a Maria condivide logo. Eu também boto no meu perfil. Eu boto em alguns grupos espíritos. O Dudu também faz esse trabalho aí de divulgar e depois sai compartilhando. Ninguém levantou a mão, ninguém querendo doar o verbo. Olha só, olha a situação. A Sil. Vamos lá, Sil. Bom dia a todos, meus amigos queridos. Eu tinha levantado a mão, Ju, que estava travado aqui, então por isso que não está aparecendo. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Agradecer por mais esse dia que se inicia, por mais esse estudo maravilhoso, onde tivemos aqui nessa salinha iluminada, entre espíritos encarnados e os espíritos desencarnados também, que vieram para estudar conosco. Então, sendo assim, em forma de agradecimento, vamos encerrar esse momento de estudo com uma prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, uma ótima quarta-feira a todos. Obrigada, Ju, pelo livro. Graças a Deus, Sil. Graças a Deus, Sil, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Beijo, Dona Edna, Diana, Mara, Florzinha, Wagner, a Claudinéia, a Flavinha, a Sil, Maria. Oxa, quanta gente! Gilda, Ana, Regina, Branca, Marcelo, Dualba, João Mene, Lidiana, Ligeirinho. Então, um beijo a todos.